Todo cidadão brasileiro tem direito à defesa, mesmo que não tenha condições de pagar um advogado. Isso está previsto na Constituição. E, nesse caso, entra em cena o trabalho do defensor público. O problema é que faltam profissionais para atender a demanda do Estado. A lei prevê 1.200 defensores públicos em Minas Gerais, mas são apenas 467 para atender os 850 municípios. Em muitos casos, as condições de trabalho e os salários desanimam os candidatos a uma vaga no cargo público. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu converso com Felipe Soledade, presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais. Boa noite, Felipe. Boa noite. Bom, quem tem direito à Defensoria Pública? Bom, a Defensoria Pública serve a todo cidadão carente. O que a gente quer dizer com isso? O indivíduo que tem uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, presume-se pela lei que ele não tem condição de contratar um advogado, então ele tem direito aos serviços da Defensoria Pública. E atualmente, assim, a demanda maior é em relação a direito de família, crimes mesmo? Qual que tem sido? A Defensoria Pública tem uma atuação muito variada, ou seja, os nossos, vamos dizer, grandes carros-chefes até hoje foram o direito de família e o direito criminal. Mas a sociedade vem se evoluindo, vem trazendo novas demandas e nós temos hoje em dia uma variedade muito grande, desde o direito do consumidor até os direitos coletivos, difusos, novos gêneros de direito vem trazendo a cada dia novos problemas, novos dramas à Defensoria Pública. Bom, esses processos coletivos, seria em relação a segmentos específicos, como, por exemplo, quilombolas, moradores de rua, consumidores, hoje em dia. Exatamente. É uma demanda grande? Exatamente. Cada dia nós nos deparamos com novos conflitos sociais e a presença da Defensoria tem sido importante. Aqui em Minas nós tivemos casos relativos a consumo, casos relativos ao direito de habitação, casos relativos à infância, ao preso. Então, nós vemos uma multiplicidade. Cada dia nós temos situações diferentes que nos surpreendem e que demandam cada vez uma aplicação mais especializada, mais atualizada do defensor público. Pois é, e com esse desfalque, digamos assim, de profissionais no interior do estado, na própria região metropolitana, isso congestiona um pouco a atuação do servidor público na capital? Claro, isso nos preocupa muito. Minas Gerais é um estado muito grande, população muito grande também, com uma população carente de igual proporção. E a realidade que nós vemos no interior e também na região metropolitana nos é de grande preocupação. Por exemplo, na região metropolitana, nós temos cerca de metade das cidades, das comarcas, que não tem nenhum defensor público, ou seja, aquela população carente está praticamente desassistida, está sem orientação, está sem defesa. E no interior, o que a gente vê, o retrato geral, é que 1/3 das comarcas apenas tem alguma representação de defensoria. Então, a população carente de Minas Gerais vem sofrendo muito e nós vemos acompanhando dramas sérios de pessoas inocentes que estão presas, pessoas que estão presas além do prazo previsto, famílias que não têm como resolver seus problemas porque não há um defensor para conciliar, para orientar uma suposta separação. Nos causa muita dificuldade esse quadro atual. Nós esperamos uma sensibilização para que isso possa ser revertido no menor tempo possível. Pois é, no interior principalmente, às vezes, devido à necessidade, o juiz nomeia um outro advogado, que não um defensor público, para atuar em determinados casos. Isso prejudica, de alguma forma, enfraquece a reivindicação desse tipo de servidor? Isso enfraquece o próprio Estado Democrático de Direito, porque o que a gente percebe é o seguinte: o advogado que recebe essa causa, muitas das vezes a contragosto, porque ele é obrigado a atuar naquela causa, ele não tem o interesse, ele não tem, às vezes, o preparo para atuar com qualidade em favor daquele cidadão carente. E o segundo problema é que nós vemos que essa atuação da advocacia dativa sai mais caro para o Estado. Nós chegamos a levantar esses dados recentemente e se os defensores públicos de produtividade média aqui de Belo Horizonte fossem remunerados com o mesmo critério, cada defensor receberia entre 50 e 300 mil reais. Ou seja, é um serviço pior e mais caro para o Estado.
Pois é, e por que grande parte dos candidatos, né, à vaga do cargo de servidor público passam no concurso e abandonam tão precocemente a profissão? Nós chegamos a levantar esses dados também, que nos últimos 14 anos, pela média dos últimos 14 anos, a cada 12 dias um defensor público abandona a carreira. E a gente vai perceber basicamente 3 ordens de razão para isso. Primeiro, a complexidade técnica da função. A gente tem que fazer uma mediação entre o mundo do preso, do menor de rua, da mãe com os filhos com fome e a justiça, que por vezes é formalista, é morosa e ainda com um vocabulário difícil e de tramitação também muito complexa. Segundo, de ordem emocional. Nós temos que mediar esses mesmos dramas da vida humana, às vezes diante de uma pessoa que decide com uma certa frieza, com uma certa alheidade aquilo que está acontecendo. E o terceiro problema, que é o problema que aflige a classe, que é a questão remuneratória. Hoje, Minas Gerais tem um tratamento remuneratório diferente do resto do Brasil. Para você ter ideia que o colega nosso, defensor público do Rio de Janeiro ou do Distrito Federal, às vezes chega a ganhar 3 vezes o que ganha um defensor público mineiro para fazer a mesma coisa. E também há uma disparidade, digamos assim, entre quem acusa, por exemplo, que é o Ministério Público e quem defende, né, no caso da Defensoria. A Defensoria Pública é a defesa do cidadão carente, tanto no âmbito criminal, tanto no âmbito civil, de família, como nós mencionamos. Mas no âmbito criminal nos causa certa estranheza, porque se diz só há justiça quando acusação e defesa são equivalentes em suas armas, em suas possibilidades de convencer o juiz sobre estar certa a acusação ou a defesa. E isso não acontece em Minas Gerais. Nós percebemos que o Ministério Público está bem equipado, bem aparelhado, e deve ser assim, para que a gente possa ter justiça, mas do outro lado nós vemos que aquele que defende o carente tem uma remuneração aquém daquela do cenário nacional, não tem infraestrutura, falta quase tudo na Defensoria, apesar da população e da demanda de causa ser cada vez mais crescente, como já dissemos, o volume e a natureza das demandas vem se multiplicando e vem se tornando mais complexa a cada dia. Bom, e aí para quem, né, deseja ter alguma informação, algum esclarecimento, como procurar a Defensoria Pública, como se informar? A Defensoria Pública aqui em Belo Horizonte funciona próximo ao Fórum Lafayette, na Rua Paracatu, e tem unidades em vários, normalmente junto ao Fórum. O nosso ouvinte pode também buscar informação no site da Defensoria Pública ou no site da nossa Associação dos Defensores Públicos. Ok, então o site é www.adepmg.org.br, é isso? Isso. Muito obrigada, Felipe. Obrigado a vocês.